Vamos sentar e abrir lá em Colossenses, capítulo 2, né? E nós vamos ler versículos 16 a 19. Podemos ler? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17, vou ler o 18 agora. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, né? Então, esse ano todo nós falamos que os colossenses, eles permitiram que entrassem falsas doutrinas na igreja. Alguns estavam indo para o lado da lei, o asceticismo, o gnosticismo entrou na igreja, culto dos anjos, e eles perderam o ponto central da fé, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é tudo, meus irmãos. Vocês entendem isso ou não? Então eles perderam isso de vista. Então acontece isso, quando a igreja se abre para muitas doutrinas, muitas coisas, a primeira coisa que começa a acontecer no coração deles, eles começam a perder o ponto central, que é a fé em Cristo, e começa a criar um véu para a obra da cruz. É sempre assim. É difícil uma igreja que se abriu para tudo e perdeu o ponto central, que é a fé em Cristo, ter um entendimento claro da obra de Cristo na cruz. É por isso que nós vemos tantas coisas hoje, tantas coisas oradas, tantas coisas de Israel, né? Nós vemos tanta mistura, né? As pessoas vão lá pegar um óleo de Israel. Hoje lá corri um programa, lá estava ouvindo, tem uma rádio 88.3, né? De um advogado, doutor, ele fala assim, doutor, pastor e tal, e tal, e tal, aí. E um deles lá estava, olha, venho na reunião que eu consagrei um óleo lá no túmulo de Jesus. Você está entendendo? Existe essa viagem turística para ver o túmulo de Jesus. Tudo isso é muito bonito. Se eu pudesse um dia ir, até eu iria. Mas a questão de você levar um óleo, pôr lá, encostar na pedra do túmulo, e você consagrou, e o óleo voltou poderoso e vai resolver a vida das pessoas, isso é uma desgraça, gente. Você está entendendo isso? Está assim de gente atrás desse tipo de coisa, que a obra da cruz para ele é a mesma coisa que nada, ele não entende. Então ele acha que aquele óleo, aquilo que vai mudar a vida dele. Eu insisto muito em falar isso, você deve estar cansado. Mas para mim, quando eu vejo isso, existe uma revolta, não posso dizer que é santa. Dá até raiva de ouvir um negócio desse, porque como é que pode uma pessoa numa rádio forte, com alcance, ao invés de apresentar Cristo, apresenta um óleo que ele consagrou no túmulo de Jesus? Então as pessoas vão crendo nesse tipo de coisa e elas perdem Jesus de vista. Jesus se torna alguma coisa a mais no meio de tudo isso. Então a suficiência de Cristo, ela é anulada por esse monte de coisas que são ensinadas e praticadas constantemente. Então os colossenses aconteceu isso. Eles foram atraídos pelas coisas místicas, pelo legalismo, e perderam o ponto central da obra da cruz, da fé em Jesus Cristo. Então Paulo escreve essa carta para quê? Para despertá-los de volta. Olha, Jesus Cristo é Deus, Criador de todas as coisas. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele criou o mundo invisível, o mundo visível. Nele vocês foram circuncidados. Tudo é nele. Vocês estão indo para outras coisas e perdendo Cristo de vista.
Então essa é a grande batalha dos dias de hoje. É pregar Cristo e manter as pessoas nessa fé em Cristo, saber da suficiência dele e não correr para outras coisas. Porque a carne tem, uma das obras da carne é feitiçaria. E a carne gosta de coisas enigmáticas, coisas feiticeiras. A carne gosta das coisas oradas, das coisas que são misteriosas. A obra da carne é feitiçaria, existe uma atração muito grande. Vê uma pessoa quando passa, vê uma cigana lendo a maior parte vai pôr a mão ali. Pode ser um doutor. O que será que ela vai falar? Não tem a curiosidade? Que é atraído pelo misticismo, não é? Passa lá, está aquele negocinho, você nem vê mais. Um periquitinho ali. Oh, vamos lá, vamos ver que sorte eu vou ter. É verdade. Não é? A carne não é atraída por tudo que é misterioso, tudo que adivinha. É a feitiçaria da carne. Então, as pessoas são atraídas por isso. E a obra da cruz não atrai muito a carne. Por quê? Porque a obra da cruz liquida com a carne. A carne não gosta de obra de cruz. Não gosta. Não adianta. Então aconteceu isso com ele. Então Paulo escreve essa carta para puxá-los de volta. E você vê quanto é difícil trazer as pessoas à sobriedade e ela ficar satisfeita com Cristo, elas entenderem o poder de Cristo, a suficiência de Cristo. Você vê quanto é difícil isso, porque você passou por esse processo e está passando, né? Quem já esteve do outro lado, acreditando em tudo, e hoje tem a fé limpa só em Cristo, conhece o Evangelho, sabe que é difícil a pessoa largar aquelas coisas que foram postas na cabeça dela. Aquilo são as fortalezas que se opõem à verdade da palavra de Deus. Isso aí está claro, não preciso mais falar, só sexta-feira que vem, né? Então Paulo vai trabalhando essa epístola toda, centralizando Cristo, o seu poder, a suficiência dele, apresenta Cristo como Deus criador de todas as coisas, né? Nós devemos estar arraigados neles, alicerçados. Ele fala, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias, com sutilezas, né? Segundo os homens e não segundo Cristo. Cuidado para você não cair na rede, a rede religiosa que te prende, que te engana, né? Aí fala, habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. E finalmente nós chegamos a esse texto, ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então vamos meditar nisso. Essas festas, olha, você vai ver que na lei você não pode comer isso, não pode beber aquilo, você tem que praticar as festas. Olha a lua nova, você tem que guardar sábados. Paulo se refere agora a esses versículos para aqueles que estavam se voltando para a lei, aqueles que diziam, olha, só Cristo não é suficiente, tem que ser Cristo mais a lei, as duas coisas juntas. Então Paulo está explicando que tudo aquilo era uma sombra. Então o que é uma sombra? Você acorda 7 horas da manhã, vai no seu quintal, está nascendo o sol, dia lindo, né? Aí você olha para trás de você, o que tem ali? A sombra, né? Você é a imagem real, mas você vê ali a sombra. A sombra, ainda que pareça com você, ela tem uma forma meio distorcida, né? Uma coisa meio imperfeita, ela é escura, né? É uma coisa sombria ainda. Então justamente isso que Paulo está explicando, que a lei, olha, todos aqueles rituais da lei, o sacerdote, os sacrifícios, o templo do Velho Testamento, tudo aquilo que você vai ver lá Salomão construindo o templo, a consagração do templo, a glória enchendo o templo, você vai ver os patriarcas, você vai ver toda aquela coisa da velha aliança, aquele monte de sacrifícios, aqueles rituais todos, tudo aquilo era uma sombra, aquilo apontava para um futuro quando Cristo viria, né? Você vai ver Abraão antes da lei sacrificando Isaac, aí Deus proveu um cordeiro no lugar, e Abraão, tudo aquilo ali era uma sombra, tudo aquilo apontava para um futuro quando Cristo viria. Todas essas coisas apontavam assim, olha, um dia ele vai vir. Isso aqui é uma representação, é um tipo daquele que vai vir.
Entende? Tudo vai apontando para Cristo, apontando para Cristo, apontando para Cristo. Então tudo aquilo ali era sombra. Os levitas, o sacerdócio levítico, o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no Santos dos Santos, eram tudo sacerdotes terrenos, que com a morte acabava-se o sacerdote dele. Entende? Tudo aquilo era uma sombra. O verdadeiro sacerdote hoje, o sumo sacerdote, é Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio eterno. Então nós precisamos entender que todos aqueles rituais da lei, do Velho Testamento, aquele monte de práticas do judaísmo, aquelas festas, você vê igrejas hoje, vamos fazer a festa das primícias, vamos tocar chofar, trazendo da velha aliança aquele monte de práticas judaizantes, toda hora vamos lá em Israel, as viagens para Israel, para as coisas santas, os montes de Israel, a pessoa subindo para ter milagre, tudo isso aí, todos aqueles montes, aquelas coisas todas, eram sombras daquele que viria, que era Cristo, que quando Cristo viesse, tudo aquilo seria encerrado. Então eu tenho que entender o que é uma sombra. Uma sombra não é uma imagem real, ela tem um formato ali, mas não é uma coisa clara. Aquele monte de animais que se sacrificava na lei para cobrir o pecado das pessoas, tudo aquilo era um tipo de Cristo. Quando Cristo vem, o que João Batista fala? Olha o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Cristo, para João Batista, foi apresentado como o Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Cristo vem, o que acontece? Ele é a imagem real. Então aquilo deixa de ser, aquilo é abolido. Agora chegou o verdadeiro, a imagem real, que é Cristo. A partir de agora eu não posso mais retroceder, porque se eu quiser viver debaixo de lei, se eu quiser voltar para o passado e começar a praticar o judaísmo, eu estou voltando para a sombra, eu estou deixando a imagem real, que é Cristo, e estou voltando para uma prática abolida por Cristo na cruz do Calvário. Está entendendo isso bem? Então nós vemos hoje uma igreja voltada para o Velho Testamento. Elas estão lá com as coisas de Israel, aquele monte de símbolos judaizantes. Tem até um aqui, ó, aí, ó. Tá vendo aí? Né? Você vê aquele monte de práticas e de pregações das coisas do Velho Testamento que já se cumpriram em Cristo, já não tem mais razão de ser. A pessoa toma a ceia e fala lá: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Mas ele vai praticar e pregar e ensinar a prática de coisas da velha aliança. Não entende nem o que é tomar a ceia da nova aliança, do Novo Testamento, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então o quadro hoje é um quadro que a gente vê a igreja voltada para o judaísmo. Liga a televisão, vai ver o que eles estão pregando. Só Velho Testamento. Quais os nomes das campanhas que eles estão? Campanha de Israel, campanha de Jacó, não sei o que de Moisés, não sei o que de Elias. Todo o povo que viveu debaixo de lei. Então tem que fazer aquelas mesmas coisas. Então tem que praticar o que eles praticaram. Mas na cruz foi abolida a lei. Começa-se uma nova aliança, um novo testamento. Então agora eu tenho que praticar aquilo que a nova aliança pede para que eu pratique e creia. Então Cristo vem, encerra a primeira aliança, estabelece um novo testamento e começa uma nova aliança através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós vivemos essa nova aliança. É a mesma coisa que um regime político, o comunismo, né? E de repente vira democracia. São coisas totalmente diferentes. Não dá para querer viver na democracia e praticar o comunismo. São coisas que não se encaixam. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que precisa ter a mente aberta nos dias de hoje, para enxergar o Evangelho, para não perder o Evangelho de vista e o ponto principal, que é a fé em Cristo, de vista. Então a lei, tudo aquilo do Velho Testamento foi uma sombra. Aqueles animais que eles sacrificavam eram um tipo de Cristo, aquele sacerdote era um tipo de Cristo, aquele templo construído por Salomão. No Novo Testamento o templo é a igreja, são as pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo. No Velho Testamento o que era o templo? Aquele templo construído com pedras, onde eles faziam os sacrifícios lá dentro. Vocês estão entendendo ou não?
No Novo Testamento a igreja não tem templo humano, isso aqui é parede, não é igreja. Igreja são as pessoas, o templo são pedras vivas que somos nós, onde Deus habita. Nós somos o templo de Deus. Está claro isso, queridos? Né? Sim ou não? Então a coisa mudou muito. Se eu ficar com a mentalidade só para a lei, para a velha aliança, o que acontece? Eu não consigo entender as cartas de Paulo, eu não consigo confiar na obra da cruz. Eu falo que Jesus é meu Salvador, falo que Ele é poderoso, mas eu só falo de boca para fora, eu não conheço essas verdades no meu coração. Aí quando eu quero uma cura, eu vou lá atrás de uma rosa orada, porque eu não confio na obra da cruz, né? Quando eu quero uma bênção de Deus, eu vou lá pegar o quê? Uma água para ser abençoado, porque eu não confio que a bênção vem da obra da cruz. Eu não creio nisso, eu falo que creio em Jesus Cristo. Mas eu vivo praticando tudo aquilo que nega a minha fé nele, como se aquilo fosse uma coisa verdadeira. Então vamos lá, vamos antes da lei uma sombra, vamos ver uma sombra. Vai, Gênesis 22, né? Isso aqui é muito pregado, você vê sempre pregação sobre isso. Agora espero que isso tenha efeito no teu coração, que eu não esteja falando isso e você está olhando para mim desligado, longe, com a mente longe. Então Deus prova Abraão. Vamos lá, Gênesis 22. Você já ouviu 1001 pregação, a mais forte pregação desse texto é isso: Isaac era o melhor que Abraão tinha. Você tem que dar tudo para Deus, o seu melhor para Deus, você tem que dar sua casa, seu carro, fazer sacrifício, porque Abraão deu o melhor para Deus, né? Só que Deus devolveu Isaac. Aí quando você dá o seu carro, eles não devolvem a tua chave. Se você der a sua casa, eles não vão devolver também. Vai ficar para eles, vai ou não vai? Vai ficar, não é? Então vamos lá. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui, né? Você já sabe essa história toda. Vamos aqui, ó. Versículo 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça, pois que agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Você conhece essa história toda, não conhece? Então Abraão é um tipo de Deus que enviaria seu filho ao mundo para realizar o sacrifício perfeito, né? Isso aqui é uma sombra, é uma coisa que apontaria para um ato de Deus futuro. Então Abraão foi lá, ia sacrificar o filho, Deus não deixou ele sacrificar e Deus proveu um cordeiro. Então apareceu ali um cordeiro provido por Deus, que é um tipo de Cristo também, que nenhum sacrifício humano, pecador, poderia substituir aquilo que Cristo faria na cruz, e Deus proveu um cordeiro. E Abraão o que fez? Ofereceu em holocausto aquele cordeiro providenciado por Deus. Mas eu posso pegar esse texto aqui e levar você a fazer sacrifício. Vocês estão entendendo isso? E qual é o sacrifício? Quem pode me responder? Qual é o sacrifício que as pessoas têm que fazer hoje? Não, mas a campanha, mas qual é o sacrifício? Não estou escutando direito, fala ordenadamente. Qual é o sacrifício? Quando alguém prega o sacrifício de fogueira santa, o que você vai fazer o sacrifício? O que é o sacrifício? Tem que fazer o quê? Dar tudo que você tem, o seu tudo, não é isso? Aí eles vão ler isso aqui para você, ó. Abraão não deu tudo. Mas isso aqui é um tipo do que Deus faria. Ele proveria um cordeiro, e lá no futuro esse cordeiro, que é Jesus Cristo, seria o sacrifício perfeito. Então isso aqui é uma sombra, é um quadro na vida de Abraão, que apontava lá para o futuro que Deus realizaria. Vocês estão entendendo isso, queridos? Mas se eu não entendo o que é uma sombra, e vem alguém eloquente, está vendo, meus irmãos?
você tem que fazer isso, e fala em línguas, e faz aquela encenação toda. O que vai acontecer? O povo vai acreditar, e vai sacrificar, e vai achar que isso aqui é o Evangelho. Agora ele vai confiar nisso, não vai confiar no sacrifício da cruz. Vocês estão entendendo? Então, para mim, quem prega esse texto para tomar tudo que as pessoas têm, eles vão pregar assim: você tem que dar o seu tudo, tenha fé, faça sacrifício. É assim que Deus vai te abençoar, quando você dá tudo. Como é que Deus nos abençoa na nova aliança? Tudo é de graça, através da obra da cruz. É ou não é? Então, vocês estão entendendo o que é uma sombra? Isso aqui foi uma realidade na vida de Abraão, está aqui na palavra de Deus. Mas isso aqui não se pratica mais. Encerrou-se aonde? Na obra de Cristo na cruz do Calvário. Está claro isso? Tá claro? Então você vai ver hoje pregações na televisão que é pura enrolação. Os caras toda hora estão inventando coisas para você fazer. Esse negócio de ir queimar um pedido de oração no Monte Sinai. Você já sabe que no Novo Testamento o Monte Sinai é Agar, que gera filhos para a escravidão. É a lei, você já sabe disso. Mas ainda a turma vai lá para levar. Estão mais escravizando as pessoas do que mostrando a realidade. E tem milhares de pessoas atrás que nunca ouviram isso que eu estou te dizendo aqui, ó. Nunca leram esse novo, nunca foi pregado a eles a obra da cruz perfeita. Eles estão na ignorância, fazendo isso, sendo levados a essas coisas. Então isso aqui era sombra. Qual outra? Vamos lá, aquele outro texto, né? Êxodo. Isso antes da lei, né? Depois da lei tem 1001 coisas. Mas eu não vou me deter muito nisso. Êxodo é o Êxodo 12, não é isso? O povo era escravo do Egito há 430 anos. Então vai lá, versículo 1, a instituição da Páscoa. O que acontece aqui? O povo era escravo há 430 anos, Deus mandou 9 pragas, liquidou com a nação egípcia, e essa 10ª praga o quê? Que é a instituição da Páscoa, né? Eles vão ser libertos da escravidão naquela noite, comendo a Páscoa. Então vai lá. Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: este mês vos será principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, desde que não seja ranheta e briguento, né? Então, não é isso que está aqui na palavra de Deus. Não é isso que está aqui. Isso aqui eu acrescentei, tira. Conforme o número das almas, conforme cada qual puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que houver em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não deixareis nada dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, como eis a pressa, é a Páscoa do Senhor. Versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá ali praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então eles tinham que fazer o quê? Era o fim da escravidão deles na terra do Egito. Deus orientou que eles tinham que matar esse cordeiro, passar o cordeiro nos umbrais e na verga da porta. Eles tinham que comer essa Páscoa vestidos, cajado na mão, roupa de viagem, não é verdade? E o que aconteceria? Quando Deus fosse ferir a terra do Egito, as casas que tivessem a marca do sangue, a morte não entraria, haveria uma total proteção. Agora eu faço uma pergunta para você: por que Deus não entraria na casa que tivesse a marca do sangue e não tocaria neles? Porque eles eram santinhos ou porque tinham sangue na casa deles? Porque eles eram bonzinhos? Não. Eles tinham uma cobertura. Qual era? A marca do sangue. Era tudo gente ruim, que você vai ver depois, no decorrer da caminhada, aprontaram 1001 e morreram todos no deserto e não entraram de posse da terra prometida. Que era gente de coração duro e desobediente. O que guardava eles era o quê?
Era o sangue. Então, agora, o que é isso aqui? Isso aqui foi real, a Páscoa, mas isso é um tipo de Cristo. Quando Cristo viria, derramaria o seu sangue, o cordeiro aqui é Cristo. Então esse sangue daria cobertura, então o mal, a destruição que aconteceria na terra do Egito, não entraria na casa que tivesse a marca do sangue. Mas o que você vê nos dias de hoje? A turma pregando a sombra. Olha, meus irmãos, vou distribuir um óleo poderoso, um suco de uva aqui ungido. Você tem que chegar na sua casa, passar na porta, na janela, no carro. Eles vão muito além. Senão o demônio vai entrar na tua casa. Então, eu já visitei casas que eu entrei assim, eu vi mão de marca de óleo aqui e ali. A casa estava um mau cheiro de óleo. Você acredita nisso? Tudo melada, de tanto que a pessoa faz isso, ela faz toda semana isso. Mas isso aqui, eles passaram nos umbrais e na verga da porta, sim, foi ordem de Deus, não foi? Mas isso aqui era um tipo de Cristo, esse sangue que seria o sinal, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu algum mal para eles? Nenhum. Por quê? Porque eles eram bonzinhos? Não, porque o sangue dava cobertura para eles. Mas você vai ver um monte de gente voltando para a sombra. Você tem que ungir a janela, a porta, carro, passa isso aqui, passa aquilo ali. E toda hora estão distribuindo frasquinho orado com mistura disso, mistura daquilo. E isso aqui é sombra. Eles não conseguem, eles falam assim, o sangue de Jesus tem poder, mas acreditam mais nessas coisas oradas que vão passar na porta do que no sangue de Jesus. Eles nem entendem o que é o sangue de Jesus. Então eles voltam, eles não conseguem confiar no sangue de Jesus, que nos dá cobertura, e nós somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus, não porque nós somos perfeitos, mas o sangue nos dá cobertura e nos guarda da obra do diabo. Quando o diabo bate os olhos em nós, ele vê, nós somos filhos justificados, guardados, lavados no sangue do Cordeiro, sim ou não? Nós somos justificados por este sangue que nos tornou aceitos para Deus. É o sangue. Agora, se eu quiser viver debaixo de sombra, eu vou ficar levando o povo a praticar essas mesmas coisas. E toda hora tem uma campanha disso aqui. O sangue de Jesus tem poder. Você não vê uma igreja que toda hora faz campanha? O sangue de Jesus tem poder? Mas não prega nada sobre o sangue de Jesus. Então, tudo isso é sombra. Então, a pior coisa, meus irmãos, é você pegar a igreja, voltar-se para a lei e ficar pregando aquilo e levando o povo a praticar aquelas coisas uma vida inteira. Isso cega eles para a nova aliança. Eles não confiam em Jesus Cristo realmente, eles não confiam na obra da cruz, e isso cria um véu na mente deles, eles não enxergam as cartas de Paulo. Pode ver isso que eu estou te dizendo, não enxerga. E quando você começa a pregar a suficiência de Cristo, é coisa estranha para eles. Porque eles querem ficar ungindo tudo, eles querem ficar queimando coisa. Vocês estão entendendo? Eles estão viciados nisso aí. É que nem quando eu era católico, tinha um montão de santinho na minha gaveta, cruzinha para todo lado. Meu pai foi na Segunda Guerra Mundial, trouxe lá um crucifixo abençoado pelo Papa, pôs no pé da minha cama, eu joguei aquilo longe, quase eu fui jogado junto. Porque tudo era santo. Monte de rezinha, né? Monte de medalhinha. Eu jogava bolinha de gude, quando eu queria ganhar bolinha de gude, a gente jogava a ganho, ficava aquelas coisinhas aqui para me dar sorte, né? E ganhava. Tá aqui, ó, santinha, né? Você não fez isso, não? Quando eu era criança, eu fazia isso. E olha que já faz uns 50 anos. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que é sombra, queridos? O que Paulo está querendo explicar? Paulo está ali dizendo, olha, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festa, luas novas, sábados, porque tudo isso tem sido uma sombra. O corpo real agora é o corpo de Cristo, é a igreja. Tudo aquilo foi abolido, anulado. Você pode estudar isso aqui, conhecer e enxergar Cristo nessas coisas, mas voltar a praticar isso, nós estamos numa nova aliança, num novo testamento. Está bem claro isso? Podemos ir um pouquinho para frente? Ih, o relógio está aqui atrás, né? Mas eu estou com um aqui. Não vou ficar assim, não. Então vamos lá agora para... Existem muitas outras coisas que são sombras, mas eu peguei isso aqui antes da lei, que são os textos mais pregados. Agora vamos lá para Hebreus 8, vamos lá aonde o escritor nos mostra essas coisas com mais clareza. Só vou falar hoje a respeito disso, hein? Então Hebreus.
o capítulo 8, depois nós vamos Hebreus capítulo 10. Gostaria tanto de ver alguém na televisão com 1 hora de programação, explicando o que é uma sombra, sabe? Às vezes eu fico ansioso, eu falo, quem sabe venha um versículo, aí você olha, o cara vai gritar, vai falar do Velho Testamento, vai estremecer, ela não fala nada dessas coisas, né? Ixi, não adianta, não dá. Mas o que eu falei? Hebreus 8, 5, é isso? Foi isso que eu falei? O versículo 1, ora, é essencial que as coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Ele está falando de Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote. Então todos aqueles sumos sacerdotes da lei deixaram de ser. Apareceu o verdadeiro sumo sacerdote. Quem é ele? Jesus Cristo. Então acabou, aquele sacerdócio levítico, acabou, não tem mais. Acabou, vocês estão entendendo? Não adianta, não tem levita hoje. Hoje não existe negócio de levita, vai tocar, não acabou, não existe isso. Mas nós vemos, eu mesmo falei muito isso no passado, porque não entendia, né? Os levitas, acabou, aquele sacerdócio do Velho Testamento, acabou. Agora nós temos um único sumo sacerdote, quem é? Jesus Cristo, ele é a imagem real, não é mais sombra. Continuando, olha lá. Que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nas alturas, como ministro dos santuários e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então o que ele está querendo dizer? Que nós temos um sumo sacerdote verdadeiro, que assentou à destra da majestade nas alturas, num santuário que não foi construído por homens, é um santuário celestial. Está bem claro isso? Sim ou não? Aí ele vai dizendo, olha lá, versículo 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir um tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então ele estava dizendo que aqueles sacerdotes terrenos ministravam a sombra das coisas celestiais. Quando Deus mandou construir um tabernáculo, Moisés construiu, Deus mostrou um modelo. Este modelo é o celestial, onde Cristo está e intercede por nós. Vocês estão entendendo ou não? Então todo aquele tabernáculo terreno, templo terreno, tudo aquilo se foi. Foi bom para aquela época, mas nós estamos numa nova aliança. Aquele templo construído por Salomão, maravilhoso, aquilo foi uma figura da igreja, do verdadeiro templo que somos nós. Quando a glória encheu o templo, os sacerdotes iam tocar, tinham que ficar abaixado por causa da glória do templo. Agora é o Espírito que enche o templo, que somos nós somos uma pedrinha desse templo. Está claro isso? Sim ou não? Então essa é a realidade da igreja agora. Tudo aquilo foi sombra, mas não vou voltar para aquilo. A realidade é o corpo de Cristo agora. Então os sacerdotes ministravam o quê? Em figura e sombra das coisas celestiais. Agora vai para frente, olha o capítulo 10 de Hebreus, que torna isso muito claro. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Então está dizendo que a lei tem sombra do quê? Das coisas vindouras, dos bens vindouros, aquilo que era para vir. Era sombra, não era real. Olha lá. Não a imagem real das coisas. Então a lei era uma sombra, não era uma imagem real. Havia bens vindouros reais que se manifestariam. Então a lei ministrava, era uma sombra das coisas futuras que haveriam de vir. Continuando. Ah lá, das coisas, vou ler de novo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então o que aconteceu? A lei, aquela prática de tudo aquilo não mudava o coração.
não mudava a mente deles, não tornavam eles perfeitos, eram sacrifícios contínuos, contínuos, contínuos. Agora Cristo vem com o único sacrifício, Ele aperfeiçoa para sempre os que estão sendo santificados. Cristo é o último sacrifício da lei. Por quê? Porque o sacrifício dele foi perfeito, um sangue perfeito. Acabaram-se os sacrifícios. Cristo foi o último, entende isso ou não? Acabou, não tem mais sacrifício, porque acabou. Continuando. Versículo 2: Doutra sorte não teriam cessado de serem oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Mas aquilo não resolvia nada. Olha lá. Portanto, nesses sacrifícios faças recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Agora presta atenção. Por isso, ao entrar no mundo diz, olha lá, ao entrar no mundo diz, quem vai entrar no mundo? Hã? Então, olha lá, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Então ele está falando de Jesus Cristo. Ao entrar no mundo foi dito, o quê? Deus cansou daquele sacrifício, daquelas ofertas, Deus cansou de tudo aquilo, preparou um corpo para Jesus Cristo entrar no mundo. Ele vai ser o sacrifício perfeito. Olha lá, aonde eu parei? 6. Então, vou ler de novo o 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitaste com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Olha, às vezes eu imagino Deus cansado dessa ladainha de sacrifícios dos dias de hoje, cansado desse monte de campanha. Acho que Deus olha e fala, de novo essa turma está fazendo a mesma coisa, tentando alcançar aquilo que eu já dei de graça através da obra da cruz. Eu acho que às vezes Deus até volta as costas, porque não suporta mais toda hora sacrifício disso, sacrifício daquilo em nome dele. Ele não aguenta mais isso. Eu acho que às vezes Deus está assim. Você não acha? Que é toda hora a mesma coisa. Então, olha lá, vou ler de novo. Versículo 6, não te deleitastes com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem está falando isso? Jesus Cristo, né? Ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações que são ofertas pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora presta atenção, Cristo vem fazer, um corpo foi preparado para ele, ele vem fazer a verdadeira vontade de Deus. Agora olha o que ele diz no final do versículo 9, remove o primeiro, para estabelecer o quê? O segundo. O que é esse primeiro que vai ser removido com a obra de Cristo na cruz? A primeira aliança, o primeiro pacto vai ser, o que é uma coisa removida? Ela estava aqui, foi removida, acabou, outra coisa vai ser posta no lugar dela. Vocês estão entendendo? Então quando Cristo, a Bíblia diz que um corpo foi formado para ele vem para fazer a vontade de Deus, então ele vem estabelecer a nova aliança no sangue dele. O Novo Testamento, o primeiro pacto vai ser removido, acabou, vai começar um novo pacto, uma nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Por isso que ele teve um corpo humano e ele veio ser o verdadeiro sacrifício, meus irmãos. Sacrifício perfeito, o único meio de salvar, libertar o homem, tornar o homem um filho de Deus verdadeiro é através do sacrifício de Cristo na cruz. É coisa de Deus o que foi feito ali, não tem o dedo de um homem pecador, nem a cooperação do homem. Por isso que o homem não é justificado por obras de lei, porque obras de lei é o que ele faz. O homem é justificado pela fé no que Cristo fez. Por isso que Deus me aceita agora. Ele não me aceita agora com base no que eu faço, ele me aceita agora com base no que Cristo fez por mim. Porque o que eu faço não me torna aceito diante de Deus. Mas o que era a lei?
Você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer. Se você quiser ter uma resposta de Deus, faça isso, pague o preço, venha aqui, faça aqui, se mate aqui, dá aquilo. Não é isso que você vê o tempo todo. Você tem que fazer um monte de coisa. É ou não é? É a justiça humana. Na nova aliança eu sou aceito porque eu creio no que Cristo fez. O que me torna aceito para Deus não é o que eu faço. Isso é duro das pessoas entenderem. É o que Cristo fez por mim. Então, quando eu creio em Cristo, sou justificado. A justiça de Cristo é imputada a mim. Está bem claro isso? Então, de novo, o que é ser uma pessoa justificada diante de Deus? É uma pessoa que Deus olhou e falou: você agora é justa aos meus próprios olhos. Mas o que eu fiz, Senhor? Nada. Mas alguém fez por você. Jesus Cristo na cruz fez tudo por você. E porque você acreditou a justiça dele, eu passo para você e você é justificado, independente de qualquer obra. Então, para a natureza humana é difícil entender isso. Por quê? Porque tudo nesse mundo você tem que fazer alguma coisa para ter. Você quer comer um feijãozinho? Não paga? Paga. Tudo nesse mundo é na base da troca. Você faz uma coisa para ter outra. É ou não é? Não é? É assim, tudo tem um custo, tudo tem um preço, tudo tem um sacrifício. Então quando a gente vem para Deus, a gente traz inconsciente, mas é isso. Esse conceito, eu tenho que dar para receber. Fazer isso, Deus só vai me aceitar se eu fizer. Aí quando a gente começa a ouvir que Ele me aceita pelo que o outro fez, é uma afronta, porque eu não entendo esse conceito de Deus. Então por isso que você vê um monte de igreja debaixo de lei, debaixo de julgo. Você tem que ser isso, você não pode fazer aquilo. Olha a roupa, olha o cabelo, olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. O povo anda tudo atarefado. Se falhou uma coisinha, está na mão do capeta. No conceito deles é o quê? A pessoa só é aceita pelo muito que ela fez, não é? Meu sogrinho de vez em quando levantava a calça e falava aqui, ó o calo, ó. Olha o calo de tanto que eu fico ajoelhado. Eu falei, você é justificado pelo seu calo do joelho? Está vendo? Eu sou homem de oração. Obra de lei. Né? Vocês entendem isso? Agora eu vou brincar, ainda mais da congregação cristã, é difícil. Mas vocês estão entendendo, queridos? Então quando Cristo vem, olha, Ele vai remover a sombra. Você tem que ter essa fé, esse entendimento. Nós não vivemos mais na velha aliança. Eu não estou anulando o Velho Testamento. Cristo cumpriu tudo aquilo. Ele falou, olha, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir. E Ele cumpriu. E ó, remove o primeiro para estabelecer o quê? O segundo. O que é o segundo? O segundo pacto no sangue do Senhor Jesus Cristo. Está claro isso? Então não adianta ficar lendo aquele monte de coisa do Velho Testamento e levando o povo a praticar aquilo. Aquilo é tudo sombra. É tudo sombra, está claro isso? Você pode ver que no Velho Testamento ninguém era habitação do Espírito Santo. Vê se alguém no Velho Testamento falava que Deus era seu pai. Quando Jesus falou que Deus era o pai dele, o povo ficou irado e queria matar ele apedrejando. Não queria. Como? Se fez filho de Deus, era uma afronta. Agora na nova aliança você fala, eu sou filho de Deus, que é a maior tranquilidade. Porque é. É ou não é? No Velho Testamento ninguém era habitação do Espírito Santo, mas na nova aliança nós somos habitação, templo do Espírito Santo. Mudou tudo, não mudou? Por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Então olha lá, versículo 9. Aqui estou para fazer a Deus a sua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então o primeiro foi removido na cruz. A velha aliança foi removida na cruz. E Cristo estabeleceu uma nova aliança no sangue dele. É onde nós vivemos. Nós somos o povo da nova aliança, do Novo Testamento. Está bem claro isso? Olha, é duro levar o crente a entender essas coisas nos dias de hoje. Porque o que mais se prega é práticas do Velho Testamento. É ou não é? Não é o que mais você vê? O tempo todo isso. Tempo todo isso. Continua a leitura, versículo 10. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todos. Então, o corpo de Cristo foi a oferta. E nesta vontade, agora eu que creio, eu sou santificado, Deus me separa.
Ele que me santifica, me separa para Ele agora. Continuando. Ora, todos os sacerdotes se apresentam dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, olha lá, que nunca, jamais podem remover pecados. Então, todo aquele sacrifício da lei não tinha poder para remover o pecado. Aquilo era um ritual, era uma sombra. Então, todo ano eles tinham que fazer o sacrifício. Era uma coisa contínua e não resolvia o problema do pecado. Está claro? Agora olha lá, vou ler de novo, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, olha, pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por detrás dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então Jesus, com um único sacrifício, ele resolveu o problema do pecado. Por isso que eu posso dizer, sou uma pessoa perdoada. Por quê? Porque através da oferta do corpo e do sangue do Senhor Jesus, o sacrifício perfeito é através disto, que é a base do meu perdão, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Quem vive debaixo de lei pede perdão 1000 vezes pelas mesmas coisas, porque não tem certeza do perdão de Deus, está sempre acusado. Mas quando eu entendo a obra da cruz, Senhor, pequei, mas eu me arrependo e peço perdão, perdoado, acabou o problema, minha consciência está limpa, porque a base do perdão é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A base do perdão não é o sangue de animais, é o sangue do Senhor Jesus. Ah lá, depois ele diz, porque Jesus, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha, bastou uma oferta para ele aperfeiçoar. Quem são esses que estão sendo santificados? Os que creram em Cristo, que foram separados por Deus. Uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Nós temos um espírito aperfeiçoado, nascemos de novo, nós que cremos em Jesus Cristo. Está bem claro isso? Saímos da sombra. Continua. Eu tenho 4 minutos, vamos lá. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, sobre as suas mentes as escrevereis, e acrescenta, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Agora olha lá. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta para o pecado. Então os pecados houve a remissão dos pecados. Não há mais oferta para os pecados. A oferta do sangue de Jesus foi suficiente. Continua. Tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Quem entrava nos santos dos santos na velha aliança? O sumo sacerdote uma vez por ano. Lá no Santos dos Santos estava a Arca da Aliança, as tábuas da lei, a glória de Deus, a presença de Deus estava ali. Deus no Velho Testamento é um Deus oculto num lugar chamado Santos dos Santos. Só um homem uma vez por ano entrava lá com o maior cuidado. O povo ficava do lado de fora aguardando ele sair. O povo tinha um Deus, um enigma na cabeça. Como Deus é? Ele fica lá dentro, só um homem entra lá e nos representando. Então uma visão do Velho Testamento de Deus era uma coisa enigmática. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Né? Então agora Paulo está dizendo, olha, Paulo não, o escritor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte, que agora nós, na nova aliança, podemos entrar com intrepidez naquele lugar que era proibido. O que é intrepidez? Não é assim, ai Senhor, tem misericórdia, hein Senhor? Ai Senhor, acho que eu não vou, não. Estou entrando mesmo, ó, né? Com intrepidez, sabe? Eu posso entrar na presença de Deus agora, baseado em quê? Nas minhas obras? Não, olha lá.
Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quando Cristo vem e derrama o sangue, o véu se rasgou de alto a baixo, abriu-se um novo e vivo caminho. Você acredita nisso ou não? Então agora, na nova aliança, qualquer um que crê, o que Pedro diz? Vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na nova aliança, no Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes e temos o acesso direto à presença de Deus. Sim ou não? Eu não preciso, meu irmão, ora por mim, Deus te mostrou alguma coisa. Não preciso não, agora é direto, eu vou na presença de Deus, através do novo e vivo caminho. Mas o que você vê? Um monte de gente pendurada nos outros, para resolver problema. Pendurada nas irmãzinhas que vê tudo, naquele que revela tudo, só não revela a insensatez do coração dele, né? Aquele monte de coisa, tudo. Agora na nova aliança, qualquer um que crê no Senhor Jesus Cristo é feito filho de Deus. Foi aberto um novo e vivo caminho. É isso que precisa ser ensinado direto. Agora não preciso mais de nada intermediário. Eu tenho acesso direto à presença de Deus, baseado em quê? Nas minhas obras? Não. Vou brincar com você, subir no monte, passei uma madrugada lá. Estou mais santo. Tenho crédito com Deus, bobeira. Isso é coisa que de quem não entende o novo e vivo caminho. Eu tenho acesso direto à presença de Deus, não porque eu fiquei no monte, porque é por causa do sangue do Senhor Jesus que abriu um novo e vivo caminho. Não é por obras, é pela fé no que Cristo fez. Você está lendo aqui o novo e vivo caminho? Agora aponta um na televisão, no rádio, que prega essas coisas, que abre esses ensinos e fala isso para todo mundo. Não fala. Você já ouviu alguma pregação dessa? Esses pregadores da televisão, você já ouviu eles abrindo isso aqui, explicando abertamente para o povo essa verdade? Está aqui, na nossa cara, Mas isso é oculto. Parece que eles querem que o povo fique se sacrificando, dando aquele monte de dinheiro, e vão para Israel, se matando, sabe, para tentar alcançar, e não mostra para ele, meus irmãos, qualquer um que crê que é salvo, entra direto na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, que é o sangue do Senhor Jesus, com intrepidez, não entra assim não, acusado, entra lavado pelo sangue. Por isso que eu falo, oração forte é a tua, não é a dos outros, você que tem que crer. Se você entra direto na presença dele, ele ouve a tua oração direto. Você aceita isso? Ô Galdino, aceita isso, Galdino? Aceita? Está escrito, não está? Olha lá, vou ler de novo. Nossa, já passei um minuto. Vamos encerrar aqui, queridos? Vai, só vou ler mais uma vez isso, vai. Tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, olha lá, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então não vacile não, meu irmão. Fique firme, entenda que você está numa realidade, Cristo já veio, eu não vou retroceder para viver debaixo de lei, fazer esse monte de campanha baseado no Velho Testamento, que não tem nada a ver com a obra de Cristo na cruz. Agora, se você quiser de novo ir lá para a farinha da panela, ficar rodeando Jericó, ficar atacando pedra ungida no gigante Golias, de novo você quer passar óleo na parede, continue, mas que você ouviu essas coisas, você ouviu. Tá bom?